E aí a gente já conversa. Deixa eu adiantar aqui o assunto, e aí no final da aula a gente conversa melhor sobre os prazos. Deixa eu ver aqui. Certo. Vocês veem minha tela, né? Certo. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Bom, então a gente já viu as reações de substituição, a gente vai ver agora as reações de eliminação. Eu já falei para vocês que os dois mecanismos de substituição competem entre si a depender do substrato e das condições da reação em si, certo? E agora a gente adiciona um novo componente. Então, as reações de eliminação, a depender da situação, também podem competir com as reações de substituição. Então, dependendo do que eu colocar naquela reação, eu vou formar um produto, vários produtos, vou favorecer a formação de um ou de outro. O estudo das reações de eliminação é um pouco mais rápido, porque o mecanismo é muito parecido, né? Eu tenho dois tipos também de eliminação. Uma eliminação onde eu tenho primeiro a formação do carbocátion, a etapa da qual depende da velocidade da reação é unimolecular, então depende da formação do carbocátion, e tem outra onde eu tenho a participação das duas espécies, e é, portanto, bimolecular. Então, a gente tem a eliminação E1 e E2 também, certo? Então, nós vimos que para SN1, a etapa determinante da reação é a formação do carbocátion, e isso faz com que a concentração do nucleófilo não interfira na velocidade da reação, certo? Então, se eu tenho a saída do brometo, é a etapa lenta, a etapa que determina a velocidade, forma o carbocátion, e essa entrada é extremamente rápida. A substituição em si é extremamente rápida, certo? Então, se eu aumentar a concentração de hidróxido, eu não favoreço a formação aliás, eu não aumento a velocidade de formação do álcool, certo? Em vez de aumentar a velocidade de formação do álcool, eu posso mudar o mecanismo. Se eu diminuir muito o pH, aumentar muito a concentração de hidróxido, eu posso fazer com que a reação aconteça por um mecanismo diferente do que a gente viu até aqui, certo? Então, em base concentrada, em OH concentrado, em vez de substituir o átomo de bromo por uma hidroxila, eu vou eliminar o átomo de bromo e formar um alceno, certo? Então, o produto da reação de eliminação é um alceno, é uma formação de uma dupla ligação, certo? Então, em vez de o nucleófilo atacar o carbono eletrofílico, ele vai atuar como base de Bronsted-Lowry e vai desprotonar, vai arrancar um hidrogênio em vez de atacar o carbono, certo? E aí, em vez de substituir o grupo Y ou o grupo Z, eu vou fazer com que haja a perda desse par em carbonos vizinhos e a formação de uma insaturação, certo? Então, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Dependendo das condições, se eu quiser formar um álcool, por exemplo, se eu aumentar muito a concentração de íons hidróxido, né, se eu diminuir muito se eu aumentar muito o pH do meio, em vez de ocorrer exclusivamente uma reação de substituição, eu posso ter uma competição entre substituição e eliminação, e dependendo das condições, eu posso ter só eliminação. Numa reação de substituição, eu tenho o brometo como grupo abandonador, ele sempre vai ser o grupo abandonador, o átomo de bromo, e eu tenho o metóxido aqui atuando como nucleófilo. Ataca o carbono nucleofílico, tem a saída, eletrofílico, desculpem, tem a saída do bromo e substituição. A gente já viu isso bastante nas aulas passadas. Na reação de eliminação, o metóxido, em vez de atuar como nucleófilo e atacar o centro carregado positivamente, ele atua como base e ataca o hidrogênio. O bromo sai como grupo abandonador, da mesma forma, e aí, como eu tenho a retirada desse próton, tem a retirada do hidrogênio aqui na forma de próton, sem o par de elétrons, esse par de elétrons forma uma dupla ligação e o bromo sai
como o grupo abandonador da mesma forma, certo? Então, em base concentrada, eu tenho o favorecimento da formação do produto de eliminação e não do produto de substituição. Certo? Então, a substituição nucleofílica do butanol em HBr. Eu protono, primeiro o HBr, né, o ácido protona a hidroxila, a água sai como grupo abandonador, né? A hidroxila é um péssimo grupo abandonador, mas ela protonada é um excelente grupo abandonador, sai como água. Tem a formação do carbocátio e substituição formando o brometo de tessibutilo. Quando eu faço essa reação com um ácido diferente, com um ácido maior, e a gente vai ver o que é que isso influencia, esse ácido sulfúrico aqui, ele dissocia, né, libera essa reação, vai liberar o hidrogênio, e o grupo sulfato atua como base e não como nucleófilo. Ela não ataca o carbocátion formado, certo? Então, a primeira etapa da reação é igual, eu tenho a saída eu tenho a protonação da hidroxila, e agora eu vou ter um grupo abandonador muito bom, na forma de água. A formação do carbocátio, em vez de levar o produto de substituição, vai levar o produto de eliminação, certo? Então, tanto em meio básico como em meio ácido, a depender da concentração e do tipo de ácido ou base que eu usar, eu vou favorecer a substituição ou favorecer a eliminação. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. E nisso a gente vai ter que observar, essa competição entre os mecanismos através do produto da reação, certo? Então, se a gente fizer, por exemplo, uma reação do iodo propano, né, iodeto de propila, em tessibutóxido de potássio em tessibutanol. Essa reação aqui vai formar pode formar o produto de substituição, o éter, tessibutílico de um lado e o propílico do outro, ou o produto de eliminação, certo? E aí a gente vê, quando eu tenho uma base forte e muito grande, muito volumosa, a gente pode observar aqui que o produto de eliminação é favorecido, certo? Então eu tenho um íon bastante volumoso, eu tenho um grupo abandonador também volumoso, e aí, apesar desse haleto ser primário, o ataque nucleofílico aqui para substituição é desfavorecido, certo? E aí eu vou ter uma reação majoritariamente de eliminação. Vejam que o mecanismo das duas reações depende do substrato também. Então, eu tenho um haleto primário, ela vai reagir ou por SN2 ou por E2, certo? As duas bimoleculares. E aí, o que é que vai influenciar? O que é que vai diferenciar uma reação de eliminação e uma reação de substituição nucleofílica? Se eu tenho dependendo do grau de basicidade, eu posso favorecer um ou outro. Então, um nucleófilo que é menos básico, quando eu falo basicidade, entendam no sentido de Bronsted-Lowry, certo? Atacar, né, abstrair próton. Se eu tenho um nucleófilo que é mais básico, ele tende a atacar mais o hidrogênio e menos o carbono. Se eu tenho um nucleófilo que é menos básico, ele tende a atacar mais o carbono e menos o hidrogênio. Certo? Então, uma reação de substituição num nucleófilo, usando o nucleófilo, por exemplo, etanol para substituir o cloro, certo? Então, eu tendo a formar o produto de SN1, certo? O etanol neutro, ele é muito menos básico do que o etóxido, e aí eu vou ter majoritariamente o produto de substituição, certo? Tem um cloreto de tessibutila, ele vai formar um éter. Quando eu desprotono esse etanol, então eu faço uma solução de etanol em meio básico, pode ser com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Então eu desprotono esse etanol e formo o etóxido, ele se torna muito mais básico, uma base muito mais forte do que o etanol neutro, certo? E aí ele ataca
o próton, desprotona esse carbono, ligado ao carbono terciário, e aí a reação procede majoritariamente por eliminação. Tranquilo? Então, se eu quero fazer uma reação de substituição, eu uso um nucleófilo, que é uma base mais fraca. Se eu quero fazer no mesmo substrato uma reação de eliminação, eu aumento a força da base. Isso faz com que a desprotonação seja favorecida em relação ao ataque ao carbono, e aí eu tenho mais do produto de eliminação. O tamanho do nucleófilo também é importante, como a gente já viu. Se eu tenho um nucleófilo mais volumoso, é mais fácil para ele atacar o hidrogênio, geralmente, né? Via de regra, é mais fácil atacar o hidrogênio do que atacar o carbono. Então, se eu tenho, por exemplo, uma base, apesar de ser uma base forte, ela é uma base bem pequena, né? O íon hidróxido, dessa base aqui, eu tenho hidróxido de potássio, e aí ele vai atacar tranquilamente, não tem espaço, não tem impedimento estérico nenhum, vai atacar o aleto primário e vai gerar o álcool. Se eu uso, em vez do hidróxido, eu uso o tercibutóxido, uma base bem grande, volumosa, o ataque ao hidrogênio pelo tercibutóxido, pelo íon tercibutóxido, é muito favorecido em relação ao ataque ao carbono, mesmo sendo um aleto primário. Certo? Esse hidrogênio está bem mais livre para atacar do que o meu carbono aqui. Certo? Então, a natureza do eletrófilo, a natureza do nucleófilo, a concentração do nucleófilo, tudo isso determina se eu vou ter uma reação de eliminação ou uma reação de substituição. Certo? O próximo fator que determina isso é a temperatura. Certo? Por que a temperatura vai ser tão importante para reações de eliminação ou de substituição? Lembrem que eu vou ter eu tenho variação de entalpia, variação de energia livre e, por conseguinte, variação de entropia. Nas reações de substituição, eu tenho um par de moléculas que originam um novo par de moléculas, certo? Nas reações de eliminação, eu tenho duas moléculas que originam três. Eu tenho um aumento de entropia, e aí a gente vai ver como é que isso funciona, certo? Eu tenho o álcool, por exemplo, o álcool etílico reagindo com sulfato, com ácido sulfúrico, que vai gerar etileno e água, mais o ácido sulfúrico que sobra, certo? Então, se eu tenho uma maior variação de entropia, nesse caso, como eu gero 3 moléculas a partir de 2, eu tenho uma maior variação de entropia para eliminação do que para substituição, certo? E para variar essa entropia, vocês lembram da equação de energia livre? Eu tenho variação de energia livre é igual a variação de entalpia menos temperatura vezes variação de entropia, certo? Então, quanto maior a temperatura aqui, aliás, desculpa, quanto maior a variação de entropia, mais negativo vai ser esse lado da equação e mais negativo, mais baixa vai ser a variação de energia livre. Certo? Então, o aumento da temperatura vai favorecer a reação de eliminação. Então, se eu faço uma reação em meio básico, por exemplo, a temperatura ambiente, e depois faço a mesma reação a 60 graus, via de regra, eu vou favorecer a formação do produto de eliminação. Aqui ele colocou a 160, na verdade. Então, a variação. Eu faço a reação com ácido sulfúrico a alta temperatura, eu vou formar o alceno e não vou formar o produto de substituição, certo? Uma temperatura bem alta. Então, o que é que favorece as reações de eliminação? Se eu tenho nucleófilos que são fortes, bases fortes, eles favorecem a eliminação, certo? Então, o hidróxido, ele favorece a eliminação se comparado ao etanol, por exemplo. Então, o etóxido favorece a eliminação em relação ao etanol. O tamanho, se eu tenho bases mais volumosas, elas têm melhor acesso ao hidrogênio do que ao carbono, então a eliminação também é favorecida. E quando eu aumento a temperatura, eu também favoreço a reação de eliminação. Então, se eu quiser, por exemplo, favorecer uma reação de substituição em detrimento da eliminação, eu posso refrigerar a reação. Eu posso diminuir
a energia do sistema, e isso vai favorecer a formação do produto de substituição, certo? Não necessariamente vai ser suficiente para formar somente o produto de substituição, a depender da base que você usar, né? Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo? Então, os mecanismos de eliminação são os mesmos. Na eliminação bimolecular, eu tenho a formação... Opa, eu estou falando aqui como se vocês estivessem me vendo. Na eliminação bimolecular, eu tenho o ataque da base ao hidrogênio adjacente, que acontece ao mesmo tempo que a saída do grupo abandonador. Isso é bimolecular. E na unimolecular, eu tenho a formação inicial do carbocátion e depois o ataque da base ao hidrogênio, certo? E essa competição entre os mecanismos é bem parecida com aquela que a gente viu para substituição, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um grupo abandonador, um aleto terciário, ele favorece E1. Se ele é primário, ele favorece E2. Então, esse tipo de mecanismo vai ser bem parecido, certo? E aí a gente vai vendo as diferenças. Certo. Então, uma maneira clássica de formar alcenos é a reação de desidrohalogenação. Certo? Eu tenho a saída de um hidrogênio adjacente ao carbono que comporta o bromo, o aleto, certo? Desidrohalogenação. Tem a saída de um hidrogênio e de um átomo de halogênio. Então, eu uso uma base volumosa, bem mais volumosa que o hidróxido, por exemplo, né? O íon etóxido, em etanol, certo? Então, acho que até na lista de exercícios vai ter algumas questões assim. Então, você forma uma base usando o próprio solvente como o reagente inicial para formar essa base. Então, por exemplo, se eu dissolvo hidróxido de sódio em etanol, eu acabo formando esse íon etóxido. Então, eu formo um etóxido de sódio e aí ele vai atacar o carbono adjacente ao aleto secundário e vai formar o alceno, 79%. Então, eu formo o alceno, formo o sal e o etanol que sobra, certo? 79% de rendimento. Se eu faço essa mesma reação num aleto terciário, eu aumento esse rendimento, certo? E continuo formando o produto de eliminação. Nesses dois casos, eu tenho a formação exclusiva de um produto, certo? Essas ligações são equivalentes, então qualquer lugar que essa dupla ligação, que eu desenhe essa dupla ligação, eu desenho o mesmo produto, igualmente aqui em cima, certo? Eu posso ter situações onde a eliminação gere mais de um produto, e a gente vai ver como é que isso funciona também mais à frente. Certo? Então, na desidrohalogenação, eu tenho o ataque da base ao hidrogênio adjacente ao carbono ligado ao halogênio. Esse halogênio sai como grupo abandonador e eu tenho a formação de um alceno. Aleto como grupo abandonador, carbono ligado ao aleto, carbono beta, hidrogênio beta. Base volumosa, base forte, volumosa, vai atacar muito mais o hidrogênio do que o carbono, com leve aquecimento. O bromo sai como grupo abandonador e eu tenho o ataque ao hidrogênio, formação de dupla ligação, saída do bromo como grupo abandonador. Certo? Produto da reação. O teste butóxido em butanol, então eu faço a reação usando o butanol para preparar a própria base, certo? E aí eu tenho o meu produto de eliminação, certo? Se eu uso uma base volumosa, como é esse caso aqui, eu basicamente não tenho produto de substituição. Então, o grupo... Eu preciso, para que essa reação aconteça, eu preciso também que haja um hidrogênio ligado ao carbono adjacente aqui, né? Se esse carbono for quaternário, eu não tenho como fazer essa formação de dupla ligação. E aí tem outros mecanismos que a gente não vai... Quer dizer, não sei se a gente vai discutir agora, mas... então, se eu tenho um hidrogênio adjacente,
eu vou fazer uma eliminação 1,2, certo? Carbono alfa, carbono beta, e os dois formam a dupla ligação. Essa eliminação é dita 1,2 porque eu tenho a formação de uma dupla ligação entre carbonos adjacentes. E aí, nessa desidrohalogenação, eu uso normalmente bases fortes, etóxidos, hidróxidos. Certo? Então, se eu coloco um etóxido, aliás, se eu coloco um álcool ou água, por exemplo, o sódio, potássio, metálico, eles reagem violentamente em presença de doadores de hidrogênio, certo? Então, essa reação é até meio... Com álcool é mais simples, com água ela é muito inflamável. Chega a ser explosiva, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Com álcool ela é um pouco mais branda. Mas aí, se eu pegar um álcool e eu gotejar esse álcool ou se eu colocar o sódio metálico em presença de álcool, eu vou formar o etóxido, o alcóxido de sódio e liberar hidrogênio, certo? Então, essa reação ela precisa ser tratada com bastante cuidado. Por quê? Ela é bem isotérmica e libera um gás inflamável, né? Então, se eu faço essa reação de forma sem controle de temperatura e muito rapidamente, a chance de um acidente é alta, né? Isso aqui vai pegar fogo, pode explodir. Ou eu posso usar o hidreto. Se eu usar um hidreto, eu vou formar os mesmos produtos, mas a reação é um pouco mais branda, certo? Ainda é perigosa, ainda é difícil, mas ela é um pouco mais branda. Então, eu tenho bases menores, por exemplo, o etóxido, metóxido de sódio, ou tenho bases maiores, como o tercibutóxido de potássio. Etanol em excesso, sódio, forma o etóxido de sódio dissolvido em etanol. Libera hidrogênio, você vê borbulhar a solução. Se você capturar esse gás num balão, por exemplo, você pode inflamar, se tiver chama, você pode colocar fogo nele, é fácil de ver. E da mesma forma, se eu fizer a reação com o tercibutanol. Né? Tercibutanol em potássio, eu tenho a formação do tercibutóxido de potássio e a liberação de hidrogênio, certo? Vocês veem que essa base aqui, as duas bases são fortes, mas essa aqui é bem menos volumosa do que essa. E aí, como eu já discuti com vocês, a gente tem dois mecanismos, certo? Um mecanismo, os dois são equivalentes a SN2 e SN1. Então, em E2, eu tenho uma etapa que é responsável pela velocidade da reação, que tem duas espécies presentes, então o estado de transição tem duas espécies, e no caso da E1, como em SN1, a formação do carbocátion que determina a velocidade da reação. Então, eu só tenho uma espécie que contribui para a velocidade de reação. A eliminação E2, eu tenho o ataque da base ao hidrogênio beta e a saída do grupo abandonador de forma concertada, certo? A velocidade de reação depende tanto da concentração da base como da concentração do aleto. No caso de E1, eu tenho o ataque, eu tenho primeiro a saída do grupo abandonador, formação do carbocátion, depois o ataque da base. Certo? Então, como a gente viu para SN1, a velocidade dessa reação depende da concentração do aleto de alquila. Beleza? Os mecanismos são bem parecidos. E aí a gente vai discutir um pouquinho como é que isso funciona, certo? Então, as melhores condições de reação, quando eu quero que aconteça E2, né, as melhores condições reacionais para sintetizar um alceno são aquelas que promovem um mecanismo de E2. Então, ataque concertado, enquanto a base ataca o hidrogênio, a ligação sigma migra para formar uma dupla. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Então, eu tenho o ataque da base ao hidrogênio, a migração dessa ligação sigma para formar a ligação pi e a saída do grupo abandonador de forma concertada. E2. Então, eu uso uma base forte, de preferência volumosa. Se eu aumentar a concentração dessa base, é mais interessante também para E2. E aí eu tenho a formação do meu alceno.
E aí a gente já começou a discutir, né? A reação de E2, como é que ela funciona? Eu vou desprotonar o carbono, beta, o carbono ligado ao vizinho, aquele que porta o grupo abandonador, ataque. O etóxido funciona como base de Bronsted Lore, não como nucleófilo. E eu tenho a formação da dupla ligação e a saída do grupo abandonador. Certo? Forma etanol, o íon, brometo e o alceno. Velocidade de reação depende da concentração tanto da base como do substrato, do aleito. Alcóxido. Isso aqui é um alcóxido. E aí eu tenho uma reação bimolecular, certo? A etapa, lembre-se sempre, né? Pode parecer ambíguo, tanto para SN como para E, dizer que uma reação é bimolecular, já que os dois mecanismos acontecem entre duas espécies diferentes. Mas quando a gente fala em bi ou unimolecular, tenho sempre em mente que eu estou falando da etapa que determina a velocidade da reação, certo? Então, a eliminação bimolecular acontece dessa forma. Óxido, bisprotona, o ataque acontece, formação da dupla ligação, saída do bromo. O intermediário, o estado de transição que determina a velocidade de transição, a velocidade de reação, é esse aqui. Eu tenho uma ligação parcialmente formada entre o etóxido e o hidrogênio, a ligação hidrogênio-carbono parcialmente rompida, a ligação dupla aqui parcialmente formada e a ligação entre bromo e carbono parcialmente rompida, certo? E aí ela é determinante da velocidade porque a maior energia de ativação requerida é necessária para formar esse estado de transição. Certo? Ligações parciais no estado de transição, tem a quebra da ligação, formação de nova ligação, tudo isso concomitante. Certo. E aí a gente vai observar, eu mostrei até aqui, reações onde eu tinha um único produto, certo? Um alceno, né? Então vocês veem aqui, nesse caso aqui, interior, nesse caso aqui, essa dupla, eu só posso formar o propeno, certo? Então eu não tenho opções nem de posição da dupla ligação, nem de configuração, eu só posso formar o propeno. Quando a estrutura do substrato fica mais complexa, como já é esse caso aqui, ó, já tenho mais carbonos, e agora eu tenho tanto diferença da posição da dupla ligação que pode ser formada, como diferença da configuração dos produtos formados. E a gente vai observar isso aí mais à frente. Então, vejam só, numa projeção de Milner, eu tenho esse carbono, ou eu tenho a base atacando esse hidrogênio, certo? Aqui vocês veem que eu tenho o grupo abandonador e o grupo de entrada em posições opostas, diametralmente opostas, certo? Então aqui eu tenho o mínimo de energia, né? Os grupos grandes de entrada e de saída em posições opostas, certo? Tem o mínimo de impedimento e, portanto, o mínimo de energia. Então essa entrada aqui vai ser favorecida, certo? Então, para determinar o produto da reação, eu tenho que observar a natureza do substrato, certo? Então, vamos olhar aqui nessa projeção de Milner. Então, eu tenho a base atacando esse hidrogênio, tem a ligação sigma aqui, a base ataca o LUMO do hidrogênio, o HOMO dessa ligação é o que vai formar a ligação π, e aqui eu tenho um grupo abandonador partindo, saindo com o par de elétrons da ligação anterior, certo? Então, eu tenho uma configuração anticoplanar, certo? Todos os grupos, tanto de entrada como de saída, estão mais afastados possível. E aqui eu tenho uma configuração mais estável, de menor energia. Nova ligação formada, grupo abandonador sai, a base carrega o hidrogênio consigo e eu tenho uma dupla ligação, certo? Vejam que, a depender da configuração, dessa projeção, da conformação, aliás, desculpa, que a reação acontece, na qual a reação acontece, eu posso ter um produto diferente. Então, aqui,
eu tenho uma configuração, uma conformação alternada, mas eu poderia ter a reação acontecendo também numa conformação eclipsada, por exemplo. E aí o produto seria diferente. Certo? A gente vai ver mais à frente. Bom, como é que eu faço para favorecer um mecanismo de E2? Eu quero formar um alceno e eu quero que essa reação aconteça por um mecanismo de E2. Certo? Então, para que ela aconteça por E2, quando eu tenho um grupo substituído, um aleto de alquila secundário ou terciário, porque se eu tenho um grupo mais impedido, fica mais difícil que haja a substituição, certo? Então, se eu tenho uma base e ela vai atacar, ela pode escolher atuar como, ela pode escolher não, mas ela pode atuar como nucleófilo ou como base. Se o meu carbono está mais substituído, fica mais fácil para a base atacar o hidrogênio do que atacar esse carbono. Então, um aleto secundário ou terciário vai favorecer o mecanismo de eliminação, certo? Quando a síntese vai iniciar por um aleto primário, é melhor que a base seja volumosa, para também impedir que o ataque aconteça no carbono, certo? Então, impedimento estérico, nesse caso, para aletos primários, favorece a eliminação. E quando eu tenho bases fortes e não polarizáveis, como é o caso dos alcóxidos, faltou acento aqui, alcóxidos, elas devem ser utilizadas em altas concentrações, certo? Se eu tenho uma base fraca e polarizável, ela favorece ou a substituição ou a eliminação por E1. Beleza? E normalmente a gente faz a reação da base, usar a base no próprio solvente que foi usado para formá-la. Então, etóxido de sódio em etanol, tercibutóxido de potássio em álcool tercibutílico, são bases muito úteis para a eliminação por E2, certo? Então, eu formo o etóxido, como eu já mostrei para vocês, posso fazer a reação com o metal, né, com sódio metálico ou com potássio metálico, ou posso usar o hidreto também. E, de forma geral, quando eu aumento a temperatura, como a gente já discutiu um pouco, quando eu aumento a temperatura, isso favorece a eliminação, certo? Por conta da entropia, né? Então, se eu tenho uma maior variação de entropia, a elevação da temperatura favorece esse mecanismo. Vamos olhar os diagramas de energia. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Todo mundo acompanhando. Sim, O mecanismo acompanhando. é parecido, né? Esse mecanismo reacional é bem próximo do que a gente já viu até aqui. Tá, vamos lá. Então, qualquer dúvida, vocês perguntam. Deixa eu colocar de novo para apresentar. Certo, então vocês vão ver que os diagramas de energia são parecidos com aqueles que a gente já viu até aqui. Vocês veem minha tela, né? Sim, devemos. Pronto. Então, se eu tenho uma reação onde eu tenho os produtos com maior energia livre do que os reagentes, eu vou ter uma reação. Né? Se a variação de energia livre é negativa, eu tenho a reação exergônica, ela normalmente é favorecida, e eu preciso só fornecer energia suficiente para atingir o estado de transição, né? Para que a energia de ativação seja vencida, certo? Então, tem aqui o estado de transição. No caso da reação E2, é aquele estado onde eu tenho ligações parcialmente formadas e parcialmente rompidas, e aí, se eu forneço as moléculas que têm energia suficiente, que a colisão gera energia suficiente para atingir esse estado de transição, ela colapsa para formar os produtos. A reação de E2 tem um estado de transição próximo, essa aqui é a variação de energia livre, porque é ΔG, né? Ficou DG, mas é ΔG. Então, tem a variação de energia livre de ativação. Quando eu atingo esse estado de transição, o estado de transição rapidamente colapsa e eu tenho a formação dos produtos, né? Opa! Como no estado de transição para E2 eu tenho a participação das duas espécies, tanto da base como do aleto,
ela é dita bimolecular, e aí esse estado de transição gera uma reação de segunda ordem. Certo, e aí como eu falei para vocês, para alcenos, para grupos maiores do que com 3 átomos de carbono, eu tenho a possibilidade de formar mais de um alceno, certo? E aí, a primeira coisa que a gente vai estudar é a formação de alcenos com configurações diferentes. Então, numa reação de eliminação, eu posso formar, a não ser em casos onde haja um impedimento maior, mas geralmente eu posso formar tanto o isômero E como o isômero Z, certo? No isômero Z, como os dois grupos maiores estão do mesmo lado, ele é menos estável, ele tende a ser menos estável, termodinamicamente menos estável do que o E. Certo? Os grupos maiores aqui estão mais afastados do que aqui, certo? Então, o cis, geralmente, é menos estável. A gente já viu que o estado de transição, quanto mais próximo for o estado de transição em energia de uma determinada estrutura, ele vai ser mais próximo em estrutura também, certo? Então, se eu tenho um produto que é mais impedido, que é mais instável do que o outro, eu vou ter, normalmente, um produto mais favorecido do que o outro. A formação de um produto vai ser mais favorecida do que a do outro. Certo? Então, por exemplo, eu tenho diferença de energia livre, de entalpia de formação, desculpem, eu tenho diferença de entalpia de formação a depender de qual isômero eu formo, certo? Então, o isômero vinílico com a dupla ligação terminal, ele é o de mais alta energia. Os dois isômeros com a ligação interna têm energia mais baixa, né? Quanto mais substituído, menor a energia. E o cis, via de regra, vai ter energia maior do que o trans, certo? Eu tenho aqui esses dois grupos metil do mesmo lado. Isso faz com que eu tenha um maior impedimento, essa região fica mais congestionada, e aí eu tenho uma pequena variação de energia. O isômero cis vai ter maior energia do que o isômero trans, certo? Isso aqui é o calor de formação a partir comparado ao do butano, certo? Então eu tenho aqui os isômeros do buteno, tem um buteno e os dois butenos. E aí, quanto maior a energia de formação, você deve esperar que seja mais difícil de formar esse produto, certo? E aí a gente vê as estabilidades relativas dos alcenos, certo? Quanto mais substituído o alceno, mais estável ele é. A dupla ligação mais substituída é a mais estável, certo? Então, se os substituintes são iguais, o grupo tetrametílico aqui vai ser o mais estável, e aí a estabilidade vai diminuindo à medida que o número de substituintes diminui. Para grupos com a mesma quantidade de substituintes, para isômeros com a mesma quantidade de substituintes, então eu tenho aqui, no caso, o 2-buteno, aqui e aqui, o trans, né, o E, vai ser mais estável do que o cis, que o Z. E aí a gente vai ter, quando a gente pensa em reações de eliminação, eu vou ter formação de produtos diferentes. Se os produtos têm energias diferentes, eu posso supor que eles vão ser formados em concentrações, em quantidades relativas diferentes. Então, dentro dos isômeros, quanto mais substituído, dentro dos alcenos, quanto mais substituído, mais estável. E com a mesma quantidade de substituintes, o trans, né, quando eu tenho os grupos maiores mais separados, ele é mais estável do que o cis. Certo. Então, essa regra de Zaitsev, ela leva em consideração esse padrão de substituição para mostrar qual é o isômero preferencialmente formado. Certo? Então, a formação do alceno mais substituído é favorecida. Então, digamos que eu possa formar um alceno com 3 substituintes ou um alceno com 2 substituintes. Pela regra de Zaitsev, o alceno com 3 substituintes vai ser formado majoritariamente. Certo? Então, aqui no caso da formação do propeno, eu não tenho possibilidade de variação. Né? A dupla ligação vai ser somente
formando o 1-propeno. Não existe 2-propeno, certo? Já aqui, ó, eu tenho... Aliás, não, aqui eu continuo. Eu só tenho a possibilidade de formar um produto, certo? A eliminação no brometo de tercibutila vai gerar um único produto, certo? Então, eu não tenho escolha, nem de posição, nem de configuração. Esse haleto primário também. Não tem escolha nem de configuração, nem de posição, certo? Então, em haletos primários, em haletos propílicos ou totalmente substituídos, eu só vou formar um produto. Então, não tem essa diferença. Quando eu tenho a possibilidade de formar mais de um produto, isso aqui, todos eles são um único produto possível, né? Certo? Então, aqui eu não tenho como aplicar a regra de Zaitsev. Mas, quando eu tenho a possibilidade de formação de mais de um produto, a gente vai observar, isso foi determinado com base na experimentação, né? Ele observou que os alcenos mais estáveis, aqueles que são mais substituídos, são realmente os mais formados em reações de eliminação. Então, a reação de eliminação, segundo a regra de Zaitsev, ela favorece a formação do alceno mais estável, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a velocidade de reação de uma eliminação é 2, né? Depende da concentração das duas espécies, tanto da base como do haleto. É uma reação de segunda ordem global, certo? E agora, quando eu tenho um haleto mais substituído, eu vou ter 2 hidrogênios. Na verdade, eu tenho 3, né? Que eu tenho esse aqui. Só que eles vão levar o mesmo produto. Então, tanto faz esse hidrogênio aqui, como o hidrogênio dessa metila vai levar o mesmo produto. Só que agora eu tenho 2 hidrogênios que podem ser atacados. O hidrogênio desse carbono aqui, né, carbono secundário, ou o hidrogênio desse carbono primário. Certo? Os dois podem ser atacados. E aí, como é que eu determino o que é que eu espero de produto? Se eu espero que haja a formação de um único produto, de 2 produtos, e se é mais de um produto, qual é a proporção entre eles? Então, aqui eu tenho a possibilidade de formar 2 alcenos. Um alceno com a dupla ligação interna, então 3 substituintes, 3 metilas, que eu tenho os 2 carbonos da dupla. Esse aqui tem 2 grupos metil, esse aqui tem 1 e um hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3 substituintes. Ou eu posso formar esse alceno terminal, onde eu tenho 2 grupos substituintes e 2 hidrogênios aqui. Certo? Então, um com 3 substituintes, um com 2 substituintes. Pela regra de Zaitsev, uma das duas deveria ser favorecida. Então, eu posso ter o ataque nesse carbono, nesse hidrogênio, desculpa, ou o ataque nesse hidrogênio. Hidrogênio A e hidrogênio B, certo? Como eu tenho diferenças de energia do estado de transição, como eu tenho diferenças de estabilidade, eu posso supor que um dos alcenos vai ser formado em maior quantidade, certo? Então, vamos olhar a coordenada de reação. O grupo etóxido, ele pode atacar esse carbono, ou esse hidrogênio ligado a esse carbono, ou esse hidrogênio ligado a esse carbono, e aí vai formar ou o alceno terminal, ou o alceno interno, com a dupla ligação interna, certo? Então, eu tenho o estado de transição, nesse caso aqui, com a dupla ligação terminal, estado de transição com uma variação de energia livre de ativação. E eu tenho a possibilidade de atacar o outro hidrogênio, certo? Quando eu ataco esse outro hidrogênio aqui, eu tenho uma nova coordenada de reação com um produto. Primeiro, um produto mais estável. Você vê que o alceno mais substituído, ele tem menor energia livre, ele é mais estável, e eu tenho uma menor energia de ativação. Certo? Eu tenho o máximo de distanciamento entre os grupos. Nos dois casos aqui, eu tenho ele é anticoplanar, né, nos dois casos. Só que aqui eu tenho um estado de transição mais estável. Com o estado de transição é de um alceno mais substituído do que esse estado de transição. Certo? Nesse estado de transição aqui, eu tenho esse carbono ligado a 2 hidrogênios. Nesse estado de transição, eu tenho
um carbono ligado a um hidrogênio e o outro ligado a 2, certo? Então, eu tenho uma menor energia de ativação, eu tenho um estado de transição mais estável e eu tenho um produto mais estável. Menor energia de ativação em relação ao alceno terminal. E aí, seguindo a regra de Zaitsev, quanto mais substituído, mais eu espero que esse produto seja formado. Então, o estado de transição do 2-metil, 2-buteno, tem caráter de alceno trissubstituído. Portanto, é um estado de transição mais estável. O estado de transição do 2-metil, 1-buteno, tem caráter de dissubstituído. Estado de transição menos estável. Dissubstituído, certo? Tem 2 substituintes aqui e 2 hidrogênios aqui. E aí eu introduzo também a regra de Ramon-Leffler, certo? Se o estado de transição ele se assemelha, se a estrutura do estado de transição se assemelha mais ao alceno mais estável, ela é mais estável, certo? Um estado de transição que se assemelha mais a um produto mais estável, ele também é mais estável. E aí o 2-metil, faltou o L aqui, 2-buteno é mais estável e ele é o produto majoritário da reação, certo? Então, quando eu tenho 2 produtos possíveis, aquele que tem maior estabilidade, menor energia livre, menor energia de ativação, ele vai ser formado majoritariamente. Esse tipo de reação, ele é dito seguindo o controle cinético. Se eu tenho menor energia de ativação, eu tenho maior velocidade de formação. Aquele produto, aquele estado de transição que requer menor energia, ele vai ser formado mais rapidamente. Se ele é formado mais rapidamente, ele forma também o produto em maior quantidade, certo? Lembrem-se que o estado de transição vai se assemelhar ao produto. Se eu tenho um estado de transição de trissubstituído com menor energia livre, menor energia de ativação, ele se forma mais rapidamente e aí o produto se forma mais rapidamente. E aí como é que a gente favorece um ou outro, certo? Se a gente usa uma base pequena, um etóxido ou um hidróxido, o produto principal da reação será o alceno mais substituído, porque o ataque é mais fácil, né? Desculpa. O alceno mais substituído ele é mais impedido também. Apesar de ser mais estável, ele é mais impedido. Se ele é mais impedido, é melhor que eu use uma base pequena. Então, se eu quero que aconteça a eliminação formando o alceno mais substituído, eu vou atacar esse hidrogênio aqui, que está ligado a um carbono secundário, em detrimento ao ataque ao hidrogênio ligado ao carbono primário. Se eu uso uma base pequena, isso é favorecido, certo? E aí, usando etóxido de sódio, eu tenho maior formação do alceno trissubstituído do que do alceno bissubstituído. Se eu uso uma base, de novo, vamos usar uma base pequena, nesse caso aqui eu tenho mais de tenho mais de 2 produtos, né? Porque eu posso ter cis e trans ainda. A gente vai ver ainda como é que funciona. Mas se eu uso uma base pequena, eu vou ter a formação dos produtos trissubstituídos, tanto cis, tanto trans como cis, em maior quantidade, certo? Do que do alceno terminal. Uma base pequena vai ser mais fácil que ela ataque o hidrogênio mais impedido, e aí eu tenho maior velocidade de formação do estado de transição trissubstituído e, portanto, maior formação do produto trissubstituído. Se eu uso uma base grande, uma base volumosa, ela tende a atacar mais aquele hidrogênio ligado ao carbono menos impedido, certo? Então, uma base grande ela vai atacar mais um hidrogênio primário do que um hidrogênio secundário. E aí, quando isso acontece, a gente diz que a eliminação segue a regra de Hoffman, não a de Zaitsev, certo? Na regra de Zaitsev, o alceno mais substituído é aquele majoritariamente formado. Pela regra de Hoffman, uma base volumosa pode levar à formação majoritária do produto menos substituído. Então, eu tenho aqui
O ataque pode acontecer nesse carbono aqui, ao hidrogênio desse carbono, ou a um desses dois. Se eu uso uma base volumosa, a eliminação segue a regra de Hoffman e eu tenho menor formação do mais substituído, apesar dele ser mais estável, e maior formação do menos substituído, porque o ataque por essa base volumosa é favorecido quando eu tenho um grupo menos impedido. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Pronto. Então a gente vai seguindo com esses ajustes. Então, se eu tenho um substrato, eu tenho um substrato que eu quero que reaja por eliminação. Eu vou determinar se eu quero, primeiro, eu quero um alceno com a dupla ligação interna ou com a dupla ligação terminal. Eu quero que ele siga a regra de Zaitsev, onde o mais substituído é formado, ou quero que siga a regra de Hoffman, onde o menos substituído é formado. Então, se eu quero que siga a regra de Zaitsev, eu uso uma base menor. Se eu quero Hoffman, eu uso uma base maior. E aí a gente vai ajustando as nossas condições reacionais em função daquele produto, né? Beleza? A gente ainda tem um tempinho, então deixa eu continuar aqui. Então, para qualquer situação, se eu tenho uma base mais volumosa, ou um nucleófilo mais volumoso, ele tende a atacar regiões menos impedidas, certo? Então, se eu quero que a minha reação aconteça seguindo a regra de Hoffman, eu vou usar uma base maior. Se eu quero que siga Zaitsev, eu vou usar uma base de volume menor. Então, aqui eu tenho mostrando como é que esse tamanho da base influencia, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um aleto secundário, e eu tenho esses dois hidrogênios vizinhos, esses dois carbonos portando hidrogênio, né, os vizinhos, qualquer um deles pode sofrer ataque de uma base para formar um produto de eliminação. Quando eu uso uma base pequena, regra de Zaitsev é aplicada. Formo mais o produto mais substituído, que é com a dupla ligação interna, do que o menos substituído. Se eu uso uma base volumosa, eu formo mais o produto de Hoffman, seguindo a regra de Hoffman, do que seguindo a regra de Zaitsev. Certo? E aí, a depender do que eu espero, qual é o produto que eu quero obter, eu vou usar uma base ou outra. Certo? Esse par de hidrogênios aqui está mais impedido, mais congestionado do que esse. Uma base pequena ataca mais esse, uma base volumosa ataca mais esse. É bem fácil de observar isso experimentalmente. Se a gente fizer essa reação, a gente vai ver claramente a diferença dos produtos formados. Eu posso ter também um aleto ou um grupo abandonador ligado a um carbono primário ou secundário, por exemplo, mas eu posso ter um grupo volumoso próximo, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho a base é pequena, certo? Eu estou usando um etóxido. Só que esse carbono aqui, vizinho a ele, eu tenho um grupo tercibutil. Esse grupo tercibutil grande, apesar de ter uma base menos volumosa, vai diminuir o ataque a esses dois hidrogênios. E aí eu formo o alceno menos substituído. Certo? O acesso a essa base, apesar dela não ser grande, é mais difícil aqui do que aqui. O hidrogênio beta mais impedido dificulta o acesso da base e aí o ataque acontece desse lado. Então, vejam só, eu posso ter um produto que é menos estável, certo? Ele tem maior energia livre, esse alceno com a dupla ligação aqui tem maior energia livre do que teria o alceno com a dupla ligação aqui, interna, mas,
por conta das características estruturais do substrato, eu tenho a maior formação desse composto. E, de novo, a gente volta, né? A competição não, mas a relação entre as duas regras. A regra de Zaitsev, base pequena, eliminação do hidrogênio para a formação, a eliminação com a captura do hidrogênio para a formação do alceno mais substituído. Se a base é pequena, prioritariamente eu formo mais substituído. Se a base e sigo a regra de Zaitsev. Se a base é grande, eu tenho maior formação do menos substituído, segue a regra de Hoffman. De novo, se eu tenho, isso serve para ciclos também, né? Então, se eu tenho uma base grande, uma base pequena, e eu tenho a possibilidade de formação de um alceno interno com a dupla endocíclica ou a dupla exocíclica, eu posso formar a dupla endocíclica ou exocíclica. Se eu uso uma base pequena, eu favoreço a formação da base endocíclica, do alceno endocíclico, desculpem, com pouca eliminação para a formação dela exo. Se eu uso uma base grande, eu tenho mais acesso a esse hidrogênio aqui e tenho mais formação da base do alceno exocíclico, certo? Então a gente segue. Se eu quero um produto com a dupla ligação no anel, entre os carbonos do anel, eu vou usar uma base pequena. Se eu quero o produto com a ligação exocíclica, eu vou usar uma base grande e seguir a regra de Hoffman. Chegado até aqui? Tudo. Vamos dar uma olhadinha na estereoquímica, depois a gente encerra por hoje. Certo, então, a gente viu primeiro a formação de duplas ligações mais ou menos substituídas. Vai depender da estabilidade do produto formado e, portanto, da estabilidade do estado de transição, mas também vai depender do quanto que os hidrogênios ligados aos carbonos vizinhos são acessíveis. Então, uma dupla, quando eu não tenho nenhum impedimento e usando uma base pequena, eu sigo a regra de Zaitsev e eu formo o alceno mais substituído. Se eu tiver algum impedimento, se a base for grande, eu tiver grupo grande ao redor, eu posso seguir a regra de Hoffman e formar o produto que, apesar de ser menos estável, mas tem hidrogênios mais acessíveis para o ataque da base. E aí a gente vai olhar a configuração, a estereoquímica dos produtos formados a partir de E2. Certo? Essa estereoquímica ela vai depender da orientação dos grupos no estado de transição. Certo? O estado de transição, a estrutura do estado de transição vai ser semelhante à estrutura do produto final. Então, os 5 átomos envolvidos no estado de transição numa reação E2, eles devem estar no mesmo plano. Então, a entrada e a saída dos grupos devem acontecer de forma coplanar. O estado de transição, sim, onde os dois grupos estão do mesmo lado, onde o grupo que entra e o grupo que sai estão do mesmo lado, é eclipsado, ele tem maior energia. Né? Se todos os grupos estão do mesmo lado, eu tenho maior impedimento, e esse estado, sim, eclipsado, é de maior energia. O estado anticoplanar é alternado, portanto, como a gente viu em conformações, lá em análise conformacional, ele é de mais baixa energia. Certo? Então, nesses dois casos aqui, todos os átomos envolvidos na reação estão no mesmo plano, certo? Tanto nesse estado como nesse estado, eles estão no mesmo plano. Nesse estado aqui, eles são anticoplanares, certo? O grupo de saída está no lado oposto à base que ataca, e nesse caso, aqui da direita, eles são sim coplanares. O grupo de saída está do mesmo lado da base, certo? Então a gente já pode observar que esse estado aqui, ele é menos energético, ele é um estado mais estável, certo? Se ele é um estado mais estável, ele vai ser o preferido. Para que esse estado aqui seja o majoritário, o mais formado, eu preciso que a estrutura tenha algumas características de rigidez ou de impedimento de rotação, enfim. Isso quer dizer que se esse estado de transição é mais estável, o produto gerado por esse estado de transição também é mais estável. Certo?
Então, em compostos cíclicos, eu tenho a mesma coisa. Eu preciso que a base, o hidrogênio, a ligação carbono-carbono e o grupo de saída estejam todos no mesmo plano. Certo? Isso pode ser coplanar ou anticoplanar. Certo? Então, quando eu tenho eu posso ter o ataque para formação de uma dupla ligação ou uma reação de substituição, enfim, onde eu tenho os grupos do mesmo lado ou os grupos de lados opostos. Certo? Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho hidrogênio, deixa eu ver se tem. Não coloquei não. Eu tenho o hidrogênio beta, que vai ser atacado, e o cloro, os dois são axiais. Se a gente coloca isso numa projeção de Newman, vocês vão ver que eles estão anticoplanares, né? Máximo de afastamento. Se eu tento atacar o hidrogênio axial, o hidrogênio equatorial, desculpa, esse hidrogênio aqui equatorial também pode ser atacado. Só que ele não está, aliás, ele pode ser atacado, mas não vai gerar produto porque eu não tenho produto de E2 porque eles não estão no mesmo plano, certo? Então eu não tenho como fazer essa reação por aqui. Beleza? Então quando a gente observa na projeção de Newman, eu vejo que eles estão todos no mesmo plano, ó. Esse hidrogênio, essa ligação, a ligação carbono-carbono e esse cloro, todos no mesmo plano, e a base, quando ataca, vem também no mesmo plano. Então eu preciso hidrogênio e bromo estejam em lados opostos, né, antiperiplanares, e aí eu vou ter a formação da ligação dupla, certo? Em compostos cíclicos, né? Eu tenho o grupo abandonador, ó, bromo axial, ligação carbono-carbono, hidrogênio axial e a base, o etóxico, certo? Então, o ataque acontece com os 5 átomos ou grupos envolvidos no mesmo plano. Ataque e a saída, certo? Então, como eu só tenho a possibilidade de um hidrogênio nessa configuração, eu só tenho um hidrogênio que é antiperiplanar ao bromo, certo? Esse hidrogênio aqui equatorial, ele não é antiperiplanar, então eu não tenho a formação do produto de eliminação com o ataque a esse hidrogênio aqui, certo? É por isso que eu coloquei aqui atrás. Tem o cloreto de neomentila e o cloreto de mentila. Então eu tenho aqui o hidrogênio desse lado, hidrogênio desse lado, aqui também hidrogênio desse lado, hidrogênio desse lado. Nesse caso aqui, eu tenho um único hidrogênio, esse aqui, tem um único hidrogênio que é antiperiplanar ao bromo. Eu vou formar um único produto. Se eu tiver mais de um, então eu tenho aqui o cloreto, tenho uma... desculpem, eu tenho mais de um hidrogênio axial, tenho o cloro axial, tenho mais de um hidrogênio axial, certo? Os hidrogênios equatoriais não são antiperiplanares ao cloro. Então eu posso atacar esse hidrogênio, eu posso atacar esse hidrogênio. Tenho mais de um produto possível aqui, certo? E aí eu tenho ambos os hidrogênios que são anti ao cloro. Se eu tenho duas possibilidades, eu tendo a formar aquele que é mais estável. Então, se eu ataco esse hidrogênio, eu vou formar um menteno, certo? Trissubstituído, e aí ele aparece em maior quantidade. Ele é formado em maior quantidade porque ele é mais estável. Se eu ataco esse hidrogênio aqui, eu formo 2 menteno com uma dupla ligação dissubstituída, portanto menos estável. E a gente observa isso na configuração dos produtos formados, certo? E aí eu posso ter também a eliminação E2, onde apenas um hidrogênio é antiperiplanar. Se um único hidrogênio é antiperiplanar, eu posso ter a formação de eu posso ter a reação de eliminação com o conformero menos estável, certo? Então vejam que aqui eu tenho
esse grupo tess-butil e o grupo e o cloro em posição equatorial, certo? Então, eles são, esse conformero é mais estável, certo? Eu tenho um conformero mais estável, onde eu tenho menor interação 1,3, vocês lembram lá de análise conformacional. Então, os grupos maiores em posição equatorial fazem com que esse conformero seja mais estável, certo? Só que esse conformero aqui, apesar de ser menos estável, ele favorece a reação de eliminação. Cloreto metílico, ele é mais estável, só que a eliminação não é possível, certo? Eu não tenho nenhum hidrogênio antiperiplanar esse cloro, certo? Esse equatorial, eu tenho o cloro equatorial, eu tenho hidrogênios equatoriais, tanto aqui como aqui, mas ele não é, aliás, tanto aqui, não, nesse caso aqui eu só tenho um hidrogênio equatorial, né? O outro é axial. Então eu tenho o hidrogênio equatorial, o cloro equatorial, só que eles não são antiperiplanares. Então eu não tenho nenhum hidrogênio antiperiplanar esse cloro, o ataque não vai acontecer. Nesse caso aqui, eu tenho esse hidrogênio axial antiperiplanar ao cloro. Isso faz com que esse conformero, apesar de ser menos estável, a reação de eliminação aconteça a partir dele. Tem um hidrogênio anti ao cloreto, ao átomo de cloro, e aí essa reação vai acontecer com esse hidrogênio aqui. Certo? Então, quando a gente trabalha com a eliminação em compostos cíclicos, eu preciso levar em consideração não só qual é o conformero mais estável, mas aquele, se eu tenho mais substituintes, mas eu tenho que levar em consideração também qual é o conformero que leva ao estado de transição que pode levar à eliminação, certo? Então, esse aqui, apesar de ser mais estável, não leva à formação do produto de eliminação. Esse aqui, menos estável, leva ao produto de eliminação. Beleza? Então, o ataque vai acontecer. Eu desprotono aqui, por E2. A base ataca o estado de transição com todos os grupos. Os 5 grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 grupos no mesmo plano, antiperiplanares. E aí eu tenho o ataque ao hidrogênio, desprotona esse carbono. A dupla ligação migra para formar... Aliás, a ligação sigma, carbono e hidrogênio, migra para formar a dupla ligação. E o cloro sai como grupo abandonador. O estado de transmissão, o estado de transição para essa eliminação tem que ser anticoplanar. E aí eu formo um único isômero. Beleza? Então, para reações de eliminação em compostos cíclicos, se ela segue o mecanismo de E2, eu preciso observar qual é o conformero que oferece a possibilidade da eliminação, certo? Se eu não tiver essa coplanaridade entre os átomos envolvidos, eu não tenho a possibilidade de reagir. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Nenhuma. Você vai falar sobre o eliminação E1 na próxima aula, né? Vou falar sobre E1 na próxima aula, a gente tira as dúvidas dos exercícios e aí encerra o assunto. Eu acho que o assunto encerra na próxima aula. Ok. Deixa eu parar aqui a gravação.